Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Vanderbroek do canal Custos e Gerencial Pode Ser Legal, sempre trazendo algum tema importante e relevante. Hoje eu estou trazendo o lote econômico de compras, o famoso LEC. Bom, o que ele é então? Ele é um modelo matemático que busca determinar a quantidade ideal de compras ideais para minimizar então os custos de produção. Bom, geralmente o empresário, alguns empresários pelo menos, eles gostam de comprar quantidade grande, isso quando tem dinheiro, porque isso facilita a entrega ao cliente, colocar isso nas prateleiras, então sempre tem aquela possibilidade de você atender o cliente sem que falte mercadoria ou produto. Mas será que comprar grande quantidade é vantajoso? Em geral as pessoas falam assim, puxa, mas se eu comprar bastante em cada vez, eu reduzo a quantidade de pedidos. Então, em vez de fazer 10 pedidos no período, eu faço 2, 3 pedidos. E isso reduz o custo operacional. E normalmente a gente consegue maior desconto quando a gente compra a quantidade maior. Bom, então vamos lá, vamos ver. Primeiro, então, vamos entender o que são alguns conceitos que a gente vai trabalhar na fórmula daqui a pouco. Bom, então primeiro é o seguinte, custo com estocagem. O que é custo com estocagem? Normalmente, em alguns vídeos, falam de como aplicar a fórmula, como calcular o lote econômico, mas não explica exatamente o que é esse tal do custo com estocagem, por exemplo. Então nós temos dois, o gasto explícito e tem o gasto implícito. Bom, os explícitos, então, pode ser, por exemplo, depreciação, energia elétrica, seguros, né? O custo da própria operação. Os implícitos tem, por exemplo, o custo de oportunidade. O que é isso? Então, imagina o seguinte, que a empresa sempre disponibilizou para o setor de compras R$500 mil para um determinado período para comprar e repor os seus estoques. Aí ela resolve, em vez de colocar 500 mil, colocar R$1 milhão, ou seja, faz um incremento de R$500 mil. Bom, pois bem, da onde que veio esse dinheiro? A pergunta é, da onde que ela conseguiu esse dinheiro? Ela estava capitalizada? Ela tirou das suas reservas de valores que estavam capitalizados? Bom, se sim, ela tem um custo de oportunidade, porque ela poderia pegar esse dinheiro e aplicar em outra atividade. Então, os juros aí não recebidos, ele representa também um custo de oportunidade. Tem que lembrar o seguinte, que sempre quando tem estoque parado, ele é um gerador de custos. Então, estoque muito grande, ele é ruim para a minha empresa, porque ele demanda um custo financeiro, e estoque muito baixo, corre o risco de faltar mercadoria. Bom, e o custo com os pedidos? Nós temos então os gastos explícitos, que são os fretes, os gastos administrativos com o pagamento desses pedidos e basicamente os processos operacionais aí envolvidos com a solicitação. Nesse caso, a gente não está envolvendo aqui o valor de compra das mercadorias. Bom, pois bem, então o lote econômico, também conhecido como EOQ em inglês, ele gira em torno então de um ponto ideal. Então nem para mais, nem muita compra e nem pouca compra, onde a compra será mais econômica para a empresa. Observe essas duas situações. Imagine que você vai comprar então 1.000 unidades, uma quantidade de 1.000 unidades. O estoque cíclico ele vai ser de 500 unidades. Então percebam aqui no gráfico que ele parece uma serra, dentes de serra, né? Então no caso com 1.000 eles são dentes de serra mais baixas um pouco, ele não é tão alta quanto é com 2.000. Nesse caso o estoque cíclico dele, ou seja, 1.000 que é a quantidade dividido por 2 que é a média, vai dar 500. Se comprar 2.000 unidades, então esse estoque cíclico será de 1.000 unidades. Bom, essas 1.000 unidades que nós estamos falando aqui, ele é aquele valor acima do estoque de segurança. Então nós não estamos falando só da compra só em si, mas também considerando o estoque de segurança. Observe esse exemplo aqui. Um produto em que o custo unitário por peça é R$10. E o custo de manutenção dos estoques, como nós vimos agora há pouco, ele é 30% ao ano, ou seja, 30 centavos por peça. Portanto, o custo para manter uma peça no estoque, então, ele é M vezes C, é R$3. Bom, então se eu comprar 1.000 peças, uma quantidade de 1.000 peças, meu custo de estocagem então será 1.500, porque 500, que é a média vezes os R$3, e dá 1.500.
e 2.000 peças, R$3.000. Bom, serve só, nessa tabela aqui, a gente vai considerar então que não há desconto por quantidade, ou seja, isso acontece muito. Algumas empresas, por exemplo, para ela conseguir um valor de desconto significativo, um supermercado, por exemplo, ela precisa fazer uma compra muito grande para ela ter um desconto significativo. Valores incrementais, normalmente não se consegue grandes descontos hoje num mercado bastante competitivo. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma demanda de 20.000 unidades a um custo de R$10, e tanto eu tenho aqui um custo de material de R$200.000. Considerando entre as duas opções, a melhor seria comprar então 1.000 unidades. Por quê? Fazendo de baixo para cima, 1.000 unidades vai dar um custo total de R$202.900. Já com 2.000 unidades vai dar R$203.700. Isso aqui por porções de 1.000 peças, tá? Aí você fala assim, poxa, mas 1.000 aqui e 2.000 tá muito próximo. Não, é porções de 1.000 peças, ou seja, 2 porções de 1.000 peças aqui, só que é uma única compra, tá? É como se eu tivesse dividido em 2. Então veja só, o custo com material para 1.000 peças não muda, tanto faz em 1.000 ou 2.000 unidades. O custo com o pedido aqui, ele cai no caso de 2.000 unidades, mas em compensação o custo com estocagem aqui aumenta com 2.000 unidades. Portanto, comprar 1.000 unidades acaba sendo mais econômico. Aqui nós vamos aplicar então a fórmula do lote econômico de compras. Então vamos pegar esse exemplo. As lojas ABC então vendem em média 24.000 pares de calçado por mês. O custo unitário de cada pedido é de R$30, como nós já vimos anteriormente, o conceito disso, e o custo unitário de estoque 2 centavos por peça. Então, qual é o lote econômico? Veja só que bacana essa equação. Para quem gosta de equação, para quem não gosta, né, fica assustado. Mas ela é simples. Então, basicamente, é o seguinte. O lote econômico é raiz quadrada de 2, esse 2 é da fórmula mesmo, tá? Vezes o custo do pedido unitário, vezes o volume unitário, dividido por custo de estocagem unitário. Então, colocando aqui em resumo, eu vou mostrar isso numa fórmula do Excel. Então, são 24.000 pares, 30 por pedido e 0,02 o custo de estocagem. Então, como é que fica a nossa fórmula? Veja só como é que fica. Então, é o seguinte, é 2 vezes 30 vezes 24 dividido por 34. Quem usa Excel, né, tem que lembrar que tem que colocar esses parênteses aqui e tal, né? Quer dizer, você tem que colocar esse primeiro grupo aqui dentro de parênteses, depois você divide só pela custo de estocagem unitário. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha em que mostra o lote econômico e também simulando com quantidades acima e quantidades abaixo. Então imagine só, 360 dias, que é o período nosso aqui, uma demanda no período de 360 dias de 1.000 unidades, o custo unitário para manter o estoque é R$1,50, como nós vimos agora há pouco, e o custo por pedido R$20. Então, como é que fica o lote econômico? Veja como é que fica a fórmula aqui que nós já discutimos anteriormente. Então, para nós aqui, o lote econômico seria 163, ou seja, uma compra de 163 unidades arredondados aqui. Bom, esse aqui então, para nós, é o nosso lote econômico. Por quê? Porque ele apresenta o menor custo para manter e fazer pedido, que é R$ 244,95. Quando nós simulamos aos mesmos preços que está mostrado em cima aqui, de R$ 1,50 aqui por unidade e de R$20 por pedido, então daria R$275. E acima disso também R$291. Então esse aqui é o momento de menor custo aqui. Esse é o chamado lote econômico nosso, matematicamente, obviamente. Veja isso no gráfico, como é que fica. Se nós colocamos essa coluna aqui em gráfico, é o momento da depressão aqui desse gráfico. Então aqui é o valor de menor custo para nós. Então esse é o chamado lote econômico de compra. Bom, se nós colocarmos aqui também para comparar no gráfico aqui quanto que custa para manter o pedido, veja só, conforme eu aumento as quantidades aqui, o nosso custo para manter o pedido, ele é maior, ele vai crescendo, tá? E em compensação, o custo por pedido, ele vai reduzindo. Só que a compensação entre custo de manter
e custo por pedido, por isso que nós calculamos então o lote econômico de compras. Bom, aí a pergunta é o seguinte: quantos pedidos eu teria que fazer por período de 360 dias? Então eu teria que fazer 6 pedidos. Como é que nós calculamos isso? Eu pego aqui a demanda, que é 1000, né, que nós precisamos aqui anualmente de 1000 peças. Como eu tenho que fazer 163 peças a cada pedido, então eu teria que fazer então 6,12 pedidos no período de 360 dias, ou seja, um intervalo de 58 dias, a cada 58 dias um pedido. Bom, a pergunta é o seguinte, arredondando aqui daria 59, né? Esse ajuste, esse cálculo, tem que ser feito um pequeno ajuste fino nisso. Então, por exemplo, será que eu faço a cada 60 dias, então, por exemplo? Será que eu faço a cada 50 dias? Bom, o cálculo matemático indica para nós aqui que é 59 dias o intervalo entre cada pedido. Só que, obviamente, eu posso ajustar isso com uma pequena quantidade de segurança aqui, quantidade de dias aqui de segurança aqui. Então, eu posso reduzir um pouco isso. Isso aqui está relacionado também com o histórico do meu fornecedor. Se ele tem um histórico de pequenos atrasos, obviamente que eu tenho que considerar os atrasos do dia também para colocar no intervalo de pedidos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aí dá um like, compartilhe também, que é importante para o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.